O secretário de Saúde disse que ia ter uma reunião com a PGE. E o que ficou definido? Essas pessoas de fato foram demitidas? Como é que ficou esse ponto a ponto? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os internautas do AC 24 Horas. É um prazer estar com vocês. E realmente nós tivemos a reunião a pedido desses trabalhadores, como você disse, se doaram aí na pandemia, principalmente na parte mais crítica. E agora, de forma paulatina, no dia 15 de abril, eles tiveram seus contratos encerrados, mais de 200 profissionais. A grande preocupação nossa não é só com a vida desse trabalhador que de forma imediata perderam o seu vínculo, eles têm seus compromissos financeiros, têm suas famílias para dar de alimentar, mas a nossa maior preocupação é com a assistência, porque a gente sabe que o pessoal que está entrando agora, que foi convocado pelo Simplificado, ele precisa de um período de adaptação para conhecer a rotina, conhecer as especificidades e ter condições plenas de assistir integralmente a população. E isso não é no estalar de dedo que um profissional vai assumir uma UTI, uma nefrologia, um centro cirúrgico, uma urgência e emergência e vai dar uma assistência integral como esses que já estão qualificados. O pedido desses profissionais foi que se fosse estabelecido um período de transição. Eles têm um contrato que eles assinaram que vai até o final de junho. E o pedido deles é que concluam esse contrato. E a gente considera justo, até porque a necessidade de profissionais ela vai além desse número que estão retirando hoje. O Acre hoje tem um déficit de mais de 1.000 trabalhadores. Então o pedido aqui, o nosso objetivo foi sensibilizar o secretário de Saúde, a PGE, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, para que se mantenha esses trabalhadores de forma transitória até o final de junho, que é o tempo de se qualificar melhor e os que estão entrando se adaptarem e eles também se programarem, porque tem uma vida, tem débitos, tem compromissos financeiros, muitos estão deprimidos, alguns inclusive correm risco até de suicídio. Nós não podemos permitir isso. O secretário se comprometeu de que na quarta-feira passada à tarde iria se reunir com a sua equipe, com a PGE, e avaliar o pedido de se estabelecer esse plano de transição, que eu acho justo e acho que é bastante razoável. Mas, infelizmente, a equipe do secretário não teve uma conclusão definitiva, eles mantiveram 22 desses 200 e essas manutenções foram pelas vacâncias dos que não assumiram e também por critérios técnicos, porque tem setores que não tem como retirar, como UTI, urgência e emergência, são pontos cruciais. Mas os demais não têm uma resposta ainda. Segundo o secretário, foi encaminhado que nesta semana agora, até o final desta semana, eles vão sentar com o Tribunal de Contas e vão pleitear junto à PGE a justificativa de manutenção dessa transição até junho. A PGE desconhecia dessas especificidades da assistência e saúde e pediu um posicionamento oficial da Secretaria, assim como o Tribunal de Contas. A gente espera que haja o bom senso, principalmente para a assistência à população que pode ser prejudicada, porque uma coisa é você ser atendido por um profissional já qualificado, habituado. Outra coisa é um profissional recém-formado que precisa conhecer, se qualificar para atender integralmente. E eu espero que a gente consiga até o final da semana ter esse plano de transição sancionado e esses profissionais concluam o seu contrato até o final de junho e também se faça uma transição pacífica. Deputado, mesmo com... porque já mais de 180 já foram demitidos. É possível essas pessoas retornarem de novo às suas vagas de serviço, mesmo demitidas? Com a devida justificativa, que é plausível, inclusive com a chancela do próprio Tribunal de Contas, da PGE e do Ministério Público, é plausível sim, pelos critérios e as especificidades da saúde, pelas áreas complexas que eles atuam. Muitos desses profissionais atuam há anos no centro cirúrgico, na nefrologia, nas UTIs, nas urgências e emergências, e eles precisam realizar essa transição, essa adaptação para os que estão chegando. E a população não pode ter essa interrupção da assistência de forma abrupta. Então eu acho bastante justificável e acredito que sim, não vejo problema algum, até porque o contrato que eles assinaram, ele está em vigor até o final de junho. O que houve foi uma rescisão unilateral da própria secretaria. E eu acho bastante plausível, acredito sim que é possível. Por exemplo, na semana passada o secretário Pedro Pascoal, inclusive aqui, disse que uma das saídas poderia ser a contratação de uma OCIP, né? De uma espécie de trabalho que ocorre no Hospital do Juruá, lá na Ansal. E o senhor já havia denunciado que isso aí, na verdade, gera um problema de trabalho, quase que trabalho escravo, né? As pessoas que são contratadas nesse tipo de serviço
passam por problemas, estão sofrendo. E como é que o senhor avalia esse pensamento do Estado em relação a isso? Olha, primeiro, eu não abdico dos meus ideais, eu sou contra a terceirização. Isso, para mim, é uma forma de precarizar o serviço e explorar os trabalhadores. Se essa via de OCIP, de terceirização, fosse a alternativa para esses trabalhadores, nós não teríamos como corrigir isso, porque hoje não tem contrato em vigor para essas áreas com o terceiro setor, para áreas complexas da saúde, principalmente nessa regional aqui de Rio Branco e do Alto Acre. Então, isso seria uma resolução aí a médio prazo, 1 ano, 2 anos para se ter. E o que nós precisamos é de um plano de transição de emergência. Eu acredito muito que a melhor forma de se prestar assistência de qualidade à população é o próprio ente público, o próprio Estado assumir a sua responsabilidade de acompanhar e investir. Nós estamos tendo hoje sérios problemas lá em Cruzeiro do Sul com relação à jornada de trabalho, com relação às condições de trabalho e à precarização da mão de obra desses profissionais. Tem trabalhador aí que estão com o seu salário mínimo, a cidade da carteira, abaixo do mínimo, R$ 1.318, o que é inconcebível. Inclusive, nós já reunimos com o secretário e essa semana a gente espera que seja resolvido, porque senão nós vamos oficiar os órgãos de controle e vamos nos deslocar até lá o Hospital de Cruzeiro do Sul, Ansal. Mas, de antemão, me solidarizo aqui com esses trabalhadores do contrato emergencial. Entendo que o secretário não está fazendo isso por vontade própria, existe todos os órgãos de controle que estão pressionando, mas entendo também que a alternativa do plano de transição é de bom senso e é a melhor medida para não prejudicar a assistência e os trabalhadores.